Você já se viu diante de uma escolha entre o respeito ao seu trabalho e o respeito a si mesma? Hoje, vamos mergulhar na história de Glória, uma mulher forte e determinada, cuja vida virou de cabeça para baixo quando uma simples gentileza se transformou em uma confusão inesperada. Desde um gesto de solidariedade até um momento de desconforto, sua jornada nos revela as complexidades das relações profissionais e pessoais. Prepare-se para uma narrativa emocionante que vai te fazer refletir sobre ética, limites e as reviravoltas surpreendentes da vida. Me chamo Glória, tenho pouco mais de 30 anos e sou mãe solteira de um filho pequeno. Apesar de nunca ter oficializado o casamento, já passei por um divórcio e moro sozinha com meu filho. Trabalho para um homem admirável, meu chefe, que está quase chegando aos 50 anos. Ele me estendeu a mão quando mais precisei, algo que nunca esquecerei. Anos atrás, eu estava desempregada e sozinha após o desaparecimento do pai do meu filho. Foi nesse momento difícil que meu chefe me ofereceu uma oportunidade. Sou eternamente grata por ele ter valorizado minha necessidade e ter me dado uma chance quando mais precisava. Recentemente, meu chefe pediu minha ajuda em uma situação complicada. Infelizmente, essa ajuda se transformou em uma grande confusão. Hoje, ao deitar a cabeça no travesseiro, me pergunto se tudo isso foi real ou apenas um pesadelo. Estou determinada a descobrir a verdade por trás desses acontecimentos. Houve um tempo na minha vida em que me senti completamente perdida e sozinha, com a responsabilidade de criar meu filho. O desemprego era uma realidade e os currículos enviados não traziam resposta alguma. Foi então que meu atual chefe, sensibilizado pela minha situação, estendeu a mão e me ofereceu uma oportunidade que mudou minha vida. Comecei na empresa como recepcionista e, aos poucos, fui crescendo. Hoje, após 5 anos, ocupo o cargo de sua secretária particular. Meu chefe me ensinou muito e abriu diversas portas para mim. Sempre o admirei profundamente, ele nunca foi casado, pelo menos até onde sei, e não tem filhos. Ao longo do tempo, ele teve relacionamentos, mas nunca encontrou sua alma gêmea, como costumava dizer. Sempre respeitei muito sua privacidade e nossa relação sempre foi excelente. Ele se tornou mais do que apenas um chefe para mim. Recentemente, ocorreu uma situação bastante estranha. Meu chefe estava frequentemente ao telefone com uma mulher, dando a entender que estavam namorando. Em um dia, ele entrou na sala onde eu trabalhava e, durante uma ligação com um amigo, mencionou que essa mulher não era boa e que ele queria enganá-la. O relacionamento terminou, mas ele já havia organizado um jantar na casa de sua mãe, uma senhora adorável que estava ansiosa para vê-lo com alguém. Ela não me conhecia pessoalmente, já que é uma senhora idosa que nunca tinha estado no escritório, pelo menos enquanto eu estive lá. Durante esse tempo, meu chefe parecia muito tenso ao telefone, conversando com um amigo sobre a pressão que sua mãe e outros familiares estavam colocando nele para arranjar uma namorada. Em certo momento, ele até insinuou que poderia gostar de homens, o que me surpreendeu bastante. Após essa ligação, ele veio até mim e pediu um favor muito importante, deixando claro que eu poderia recusar sem problemas. Ele explicou que precisava de ajuda para um jantar na casa de sua mãe, onde familiares estariam presentes, e que queria me levar como sua namorada fictícia para acalmá-los. Ele até se ofereceu para pagar um vestido para mim. Apesar de me sentir um pouco envergonhada, acabei aceitando. Ele me tranquilizou, garantindo que seria breve e que me levaria de volta para casa mais tarde. Quando questionei por que seus parentes estavam tão preocupados, ele simplesmente respondeu que eles não conheciam bem a mãe dele nem a família dele, e que tudo o que ele queria era paz. Ele comprou um vestido lindo para mim e me entregou antes de irmos para o jantar. Chegando lá, fui bombardeada por perguntas da mãe dele, que estava ansiosa para me conhecer. Entrei no personagem, descrevendo meu chefe com base na nossa convivência diária. Para minha surpresa, ele me olhava com admiração e parecia levar tudo muito a sério. Sua mãe e os parentes ficaram encantados comigo, sugerindo até que deveríamos nos casar em breve. No final da noite, ela me abraçou e me deu um beijo rápido na frente de todos, o que me deixou surpresa, mas pensei que ela estava apenas representando. Quando voltei para casa, ela começou a me elogiar, dizendo que eu seria a namorada e esposa perfeita.
Inicialmente, pensei que ele estivesse brincando, então ri. Mas logo ele mudou o rumo e paramos em um motel. Ele começou a se declarar, dizendo que se sentiu profundamente conectado com tudo o que eu disse na casa da mãe dele. Ele me elogiou, dizendo que me achou bonita, o que me deixou animada, mas tentei acalmá-lo, explicando que estava apenas ajudando como ele havia pedido. Tentei deixar claro que meus sentimentos não eram os mesmos, mas ele não quis ouvir. Ele me beijou novamente, de forma apaixonada, um beijo que me deixou sem fôlego. Respirei fundo e me deixei levar pelo momento, envolvendo-me em sua paixão enquanto ele continuava a me beijar intensamente. Ele começou a acariciar meu corpo, primeiro na parte superior e depois na inferior, enquanto estávamos dentro do carro na garagem do motel. No entanto, ainda não tínhamos avançado para nada mais. Quando ele saiu do carro, começou a dizer coisas muito intensas, como se estivesse fora de si ou bêbado, embora não tivesse bebido nada. Ele falava sobre fazer loucuras comigo e estava obcecado em realizar certos atos. Ele afirmou que eu me apaixonaria, pois todos que experimentaram isso com ele acabaram se apaixonando. Ele continuou dizendo que me faria implorar por mais e que eu gritaria de desejo, enquanto sussurrava essas coisas no meu ouvido e beijava meu pescoço desesperadamente. Eu pedi para ele parar, tentando acalmar a situação. Expliquei que não reconhecia mais o comportamento dele. Ele então decidiu nos levar para um hotel sem ao menos me consultar, argumentando que eu não deveria questionar essas coisas. Estava claro que ele havia interpretado mal minha atitude durante toda a noite. Qualquer pessoa no meu lugar entenderia que eu mencionei que, se ele não agisse dessa forma, sua família poderia pensar que estava correto sobre ele ser gay. Eu disse a ele que não gostava daquela abordagem e que, se fossemos ter alguma intimidade, não seria dessa forma. Era algo que eu nunca tinha feito e não pretendia fazer. Ele respondeu de forma arrogante, dizendo que eu não gostava porque nunca tinha tentado. Ele disse que todas as mulheres com quem ele estava acabavam cedendo e só queriam isso. Suas palavras foram extremamente vulgares, focadas apenas nesse aspecto. Fiquei até pensando se a família dele poderia estar certa sobre ele. Expliquei que concordei em ajudá-lo, mas que agora queria que ele parasse e me levasse para casa. Caso contrário, eu sairia do carro e chamaria um táxi. Ele percebeu que eu estava falando sério. Ficou sério, ligou o carro e saiu da garagem em silêncio. O caminho de volta foi completamente silencioso. Eu me senti envergonhada e confusa com toda a situação. Quando cheguei em casa, tomei um banho e tentei entender o que havia acontecido. Estava muito mal e preocupada, pensando se havia interpretado tudo errado. Temia que o homem que eu tanto admirava no escritório fosse completamente diferente fora dele. Talvez isso explicasse porque ele não mantinha relacionamentos, já era apressado demais e queria avançar várias etapas rapidamente. Passei a noite sem dormir bem, muito preocupada. No dia seguinte cheguei ao escritório e pela primeira vez em muito tempo. Ele já estava lá, entrei e dei bom dia como sempre, mas ele não respondeu. Sentei-me e comecei a trabalhar, sentindo um nervosismo constante e o medo de ser encaminhada ao RH a qualquer momento. De repente, o telefone tocou. Ele atendeu, provavelmente de propósito para que eu ouvisse. Era uma mulher do outro lado e ele começou a falar com ela de maneira ousada, combinando um passeio e expressando saudades. Ele até perguntou se ela tinha gostado das piadas que eles fizeram, o que a fez rir alto. Ele olhou para mim enquanto falava, mas fingi não ouvir nada. Depois que desligou, agiu como se nada tivesse acontecido. Ao meio-dia, ele saiu para almoçar como de costume. Quando retornou, trouxe uma mulher com ele, uma pessoa bonita e confiante. Não sei se era a mesma que ele mencionou antes, mas ele a apresentou com bastante pompa, desconsiderando completamente minha presença e minha agenda. Ele disse que iria sair com sua gata e partiu. Senti-me péssima e decepcionada ao ver um homem que admirava tanto agindo dessa maneira. Nunca tive interesse em me envolver com ele, mas nunca imaginei que ele pudesse se comportar assim. Parecia que ele queria me mostrar que perdi algo, como se estivesse dizendo que se eu não quisesse, certamente haveria quem quisesse. Não podia arriscar meu emprego, dependia dele para pagar minhas contas.
Graças a Deus, ele nunca mais tocou no assunto, e nosso relacionamento profissional continuou como antes. Ao mesmo tempo, nunca consegui olhar para ele da mesma forma. Hoje, sinto repulsa e um certo nojo, mas continuo respeitando como sempre, porque preciso deste trabalho. Que situação estranha. De repente, o homem se comporta de maneira tão desesperada. Você mencionou que ele não estava bebendo, mas parece que perdeu a cabeça. Ele parece ter uma personalidade dividida, porque o homem que você conheceu há 5 anos não é o mesmo que você encontrou naquela garagem do motel. O jeito como ele se comportou, avançando desesperadamente e dizendo coisas ultrajantes, é realmente chocante. Graças a Deus ele te ouviu e respeitou seu pedido para sair dali. Apesar de estar chateado, ele parou e te levou para casa. No dia seguinte, ele fez aquele showzinho novamente. Um homem quase chegando aos 50 anos agindo como uma criança. Mas você agiu da maneira certa. Não cedeu às insinuações dele. Você está de parabéns por isso. Mesmo sendo seu chefe, você se posicionou. Ele nunca mais tocou no assunto e continua tratando você bem como antes. Vá em frente. Desejo-lhe muito sucesso. Você já passou por uma situação profissional complicada como a da Glória? Compartilhe sua experiência nos comentários. Além disso, queremos saber, qual tipo de história você gostaria de ouvir no próximo vídeo? Histórias de superação no trabalho ou histórias de relacionamentos inusitados? Não perca o próximo vídeo. Inscreva-se no canal para acompanhar essa e outras histórias fascinantes da vida real.